confesso a você que esse vídeo não estava na minha pauta, mas eu comecei a receber tantas mensagens sobre o assunto que eu resolvi responder num vídeo para acabar com a groselha que estão dizendo que não faz o menor sentido. E eu tenho certeza que esclarecer isso vai te ajudar a não cometer erros. Salve aí, coisa fofa, Shadow na área, mais um programa aqui do canal BBHQs, nossa ação dos quadrinhos. Olha só, galera, ontem eu fiz um programa aqui, a intenção no canal aqui era trazer, né, uma informação que fosse relevante para você, uma informação de utilidade pública, a respeito de um ônibus, né, o ônibus aqui, tá até aqui, do Authority, que eu acabei estragando esse ônibus por cometer um erro. Eu comento nesse vídeo, eu vou deixar no card para você ver os detalhes, tá? Eu explico direitinho o que aconteceu. E eu disse, cara, eu estraguei esse ônibus porque eu fiz uma coisa errada e coisa e tal. E aí começa a ter um monte de comentários, eu comecei a ler os comentários e a minha intenção inicial era responder esses comentários, mas eu vi que a coisa vinha num avalanche tão grande e o efeito disseminou para as outras redes. Eu comecei a receber isso no Instagram e até no TikTok. Pessoas me perguntando, poxa, mas isso aqui, isso aqui. Tá, qual que é a grande questão? As pessoas dizendo que o problema de danificar o ônibus, né, o problema que eu relato no vídeo, tem a ver com o fato de que o ônibus estava em pé. E algumas pessoas argumentam que os ônibus precisam ficar deitados, encadernados. Teve gente que está falando até os encadernados devem ser empilhados, os encadernados devem ser armazenados nas estantes de forma empilhada. Eu quero esclarecer isso, galera, porque isso simplesmente não tem base, tá? Isso é uma groselha, eu não sei quem inventou essa bobagem, isso não faz o menor sentido, é uma invenção e é completamente inverídico, tá? Deixa eu dizer aqui pra você, eu tenho quadrinhos bem pesados, tá? Na minha coleção, dentre os quais os ônibus, inclusive eu tenho desde os primeiros lançados pela Panini, um dos primeiros encadernados, os primeiros ônibus, que tá aqui atrás, é o ônibus do Quarteto Fantástico John Byrne, que é um material de mais de 1.280 páginas. O maior ônibus lançado pela Panini até agora é o da Patrulha do Destino, que eu tenho aqui na minha coleção também. Eles sempre foram armazenados em pé e não existe nenhum sinal de dano, nada disso, ok? Isso é groselha. Algumas pessoas vão alegar assim, não, mas ele vai danificando com o tempo. Bom, primeiro que a gente está falando de papel, e papel danifica com o tempo, queira você ou não. Por máximo cuidado que você tenha, ele vai danificar de alguma forma com o tempo, ok? Só que tem um detalhe que eu quero te lembrar aqui. Se você já visitou alguma vez alguma grande biblioteca, você já deve ter visto lá livros, bibliotecas universitárias, por exemplo, né? Você já deve ter visto lá livros de direito, né, que são livros bem grandes. Você pode ter visto livros de medicina, dicionários. Eu mesmo já tive a oportunidade de visitar a biblioteca da FEFELESH, carinhosamente chamada assim, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, na cidade universitária. Eu já visitei a biblioteca, já tive a oportunidade várias vezes de frequentar aquela biblioteca, e lá você vê grandes livros, e livros que têm mais de 50 anos de utilização, que estão lá na biblioteca. Inclusive tem locais ali que são mais reservados, áreas especiais de livros mais raros, e os livros estão em pé. Né? Livros muito grossos, livros de mais de 2.000 páginas, e eles estão em pé sem nenhum problema. Por quê? Porque esses materiais, né, no caso dos ônibus, eles foram feitos para ser assim, para serem armazenados em pé. Né? Se você vai a alguma grande livraria, da mesma maneira, você vai encontrar inclusive livros de arte, que são livros maiores e mais pesados que livros, que ônibus, não é? E eles estão armazenados em pé. É claro que se você tem um livro, como eu inclusive tenho aqui na minha coleção, tem um livro da Tasken, que é um livro gigante, né? E aí ele realmente nem cabe em pé na estante. Você colocar ele deitado, tudo bem, né? E eu coloquei esse livro deitado e mais um pequeno livro, um livro leve em cima ali, só até para fazer um charme ali, uma coisa ali, mas não tem peso sobre ele. Porque se você pega um ônibus, você colocar um ônibus deitado, nenhum problema, você não vai estragar seu ônibus. Agora, se você coloca 2, 3 ônibus, né, você coloca uma pilha de encadernados deitados, né, aí você vai estragar os seus quadrinhos. Por quê? Primeiro porque quando você começa a empilhar,
tá? Você começa a forçar a lombada daqueles que estão embaixo. Quadrinhos empilhados você faz quando são revistas. Aí eu tenho lá aquelas antigas espadas selvagens de Conan, formato revista. Posso colocar empilhado? Pode. Você colocando empilhada, ela alternando, né, para que ela não estrague a lombada. Você tem que colocar uma para cima, outra para baixo, invertendo a lombada, ou uma, né, na direção para direita, outra para esquerda. Você coloca elas trançando assim em sentido contrário. Você pode fazer uma pilha grande, não há nenhum problema, ok? Revistas. Quando se trata de encadernados, livros que tem capa dura, né? Você coloca uma pilha muito grande, muito pesada, ela começa a forçar a lombada dos que estão mais baixos, vai estragar seu quadrinho. Sem falar no fato de que o papel couché, ele tem um problema nele, né? Ele é extremamente sensível à umidade. Você já deve ter visto, por exemplo, que quando chove aí na tua região, um pouquinho de umidade que tem, as páginas até ondulam um pouco, o que, num certo sentido, até certo ponto, é normal, é natural, por conta da umidade. O papel, ele realmente ele tem uma ação bastante grande nesse período de umidade, né? Ele fica muito ativo, então ele realmente ondula, e quando o tempo fica mais seco, ele fica retinho de novo. Né? Num perigo aí, existe um perigo, se você mora num lugar que é quente e úmido, as páginas colam com muita facilidade, você já deve ter visto isso, as páginas do papel couché colando uma na outra. Se você coloca encadernados empilhados, vai colar as páginas do seu quadrinho, ou o risco até de uma coisa que eu já vi acontecer, não aconteceu comigo porque eu nunca cometi essa loucura de ficar empilhando quadrinhos, mas eu já vi acontecer do verniz da capa de quadrinhos, sei lá, como Marvel Deluxe, por exemplo, né, que tem esse verniz aqui, o pessoal vai empilhando, aí esse verniz aqui cola no encadernado de cima, e aí o pessoal vai tirar, a hora que a pessoa vai tirar da pilha, vem a capa, o verniz da capa colado no encadernado. Então, galera, assim, ó, isso não tem base, não tem fundamento, tá? Eu tenho um ônibus aqui na minha coleção. Na verdade, esse foi o meu primeiro ônibus que eu ganhei de presente da minha mãe faz 7 anos, tá? Eu tenho ele aqui, ok? E ele está em perfeito estado, tá? Ele fica todo esse período em pé, eu jamais coloquei esse ônibus deitado, o tempo todo em pé, não existe nada, não está cedendo lombada, nada disso. Isso é uma invenção, os ônibus foram feitos para ficar em pé, ok? E nós temos ainda uma outra forma de averiguar isso, quando você acompanha, por exemplo, os nossos queridos amigos nerds norte-americanos. Porque o ônibus aqui no Brasil, ele ainda é uma novidade, mas nos Estados Unidos, faz pouco tempo, 2 anos aí que nós temos ônibus aqui, mas lá nos Estados Unidos já tem há muito mais tempo, ok? E você vê lá os grandes colecionadores de quadrinhos, pessoas, inclusive, que tem canais no YouTube sobre quadrinhos e tal, tem lá os seus ônibus, e não existe isso, cara. Assim, os caras colocam os ônibus de pé, e não tem isso. O que aconteceu, galera, é que houve uma confusão aqui. Deixa eu explicar, esclarecer bem pra você que assistiu o vídeo e tal. Seguinte, galera, eu tenho na minha coleção, nesse momento, mais de 30 ônibus. Mais de 30 ônibus, cara. E aí eu cometi esse erro, que eu relato no vídeo que você vai assistir, tá? Onde eu explico o que aconteceu com um ônibus específico. Não tem jeito, né? Eu cometi um erro dentro da coleção que certamente vai crescer muito mais. Vai chegar daqui a pouco aí a 90, 100, 300 ônibus com o passar do tempo, óbvio, né? Então na minha coleção toda teve um que eu cometi um erro, né? E aprendi com esse erro, beleza, não vai acontecer mais. Pode acontecer de comprar um ônibus e descolar a capa, sim, porque as coisas às vezes vêm com defeito. Isso é natural, acontece, né? Você tem tantos, mas assim, fora ônibus, eu tenho outros livros encadernados que são bastante pesados. Nunca existiu essa história. Nunca existiu essa história, isso é uma invenção total. Cara, é alucinação, ok? Então, vamos deixar bem claro aqui sobre os ônibus, tá? Você tem um livro grande, o próprio ônibus e tal, e você quer deixar lá na sua mesa de centro, na sua sala, na sua estante, você quer deixar ele deitadinho lá, nenhum problema, tá? Aí eu tenho aqui, pô, tô colocando os quadrinhos de uma coleção aqui, mas não coube na prateleira. Eu tenho aqui 3, 4 encadernados que eu consigo colocar eles empilhados, deitados, horizontal. Tem algum problema? Não, não tem problema. Vou fazer uma pilha de 10 encadernados um em cima do outro. Não faça isso, tá? Eu vou colocar aqui os ônibus 3, 4, todos deitados. Eu vou colocar todos os ônibus da minha coleção deitados. Você tá só desperdiçando espaço. Não tem base isso, não faz o menor sentido.
tá? E você vai correr o risco muito grande aí de estragar a lombada do seu ônibus, de colar as páginas com muita facilidade, porque o papel couché, ele tem essa facilidade muito grande, e simplesmente não existe essa história de que eu vou colocar o ônibus em pé, né, e ele vai soltar essa lombada. Galera, isso aqui é muito bem costurado, tá? Não existe esse risco, isso é uma invenção, é só olhar as coleções, é só olhar a livraria, é só olhar para bibliotecas que vocês vão ver que isso não tem base. Simplesmente não tem base. Isso é uma invenção baseado, né, assim, na percepção individual. Só que essa percepção individual, ela não se concretiza na realidade. Ela é uma percepção individual equivocada, ok? Eu já vi, inclusive aconteceu uma outra situação. Essa sim eu já vi. Você colocar encadernados capa dura, eles deitados, e com o tempo eu tenho a sensação que eles vão entortando. Tá? Eu tenho essa sensação. Eu não deixo encadernados. Alguma coisa assim, eu tenho capa cartão aqui que fica deitado e tal, mas assim, capa dura é em pé, cara. Não tem conversa. Capa dura em pé. Eu coleciono há muitos anos, já há décadas, tá? E essa história eu nunca vi dizer um negócio desse, isso nunca aconteceu e agora surgiu essa conversa. Muitos de vocês viram o vídeo lá e muita gente comentou sobre isso. Não, tem que deixar os ônibus deitados. Groselha. Groselha, não tem base isso, ok? Você pode deixar os seus encadernados em pé. Eu tenho já, repito aqui, ó, eu tenho um ônibus aqui há 7 anos que ele fica de pé, não tem nenhum problema. Os ônibus que a Panini lançou aí, o Quarteto Fantástico, ônibus pesado, Patrulha do Destino, já tá aí há mais de 2 anos em pé. Você olha as coleções dos caras no exterior em pé. Então eu quero esclarecer isso e agradecer inclusive as pessoas que se condoeram e tal. Falou, poxa, que chato, estragou o ônibus e tal. Mas galera, acontece. Eu tiro o quadrinho aqui, mostro pra vocês, faço resenha o tempo todo, né? A minha coleção ela é muito mais uma ferramenta para mim de trabalho, no sentido de que eu uso para ler, para mostrar, para fazer vídeos, para produzir conteúdo no Instagram e tal, do que como um colecionador convencional, quer seus quadrinhos todos bonitinhos ali, arrumadinhos. Então, assim, acontece, né? Já aconteceu comigo aqui de cair o encadernado, já aconteceu de estragar o ônibus. Tudo bem, esse ônibus ele continua me servindo por enquanto. Se ele continuar danificando e tiver algum problema, eu vou lá e troco. Isso aí faz parte do jogo, isso aí, tá? Isso aí não é um grande problema. Eu quis trazer aquele programa para vocês para realmente esclarecer, para ajudar, trazer uma informação para você. Então, eu estou usando mais esse programa aqui para corrigir sei lá, uma dezena pelo menos de comentários que foram feitos lá e que esses comentários são inverídicos, está errado, tá? Não existe nada dessa história de que ônibus tem que ficar deitado, fazer pilha de quadrinho encadernado, isso aí não tem base nenhuma, tá? Encadernado, ônibus é em pé, tá tudo em pé aqui, ó, e vai continuar assim porque funciona, tá aí há muito tempo já e não tem nenhum problema, tá bom? Pode ficar tranquilo enquanto a isso, pode ficar sossegado porque eles foram feitos para ficar de pé e não para ficar deitado. Fechou? A gente se vê em breve em mais um programa aqui do canal BBHQ. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau!